Graça e paz, povo de Deus, povo metodista, povo amado do Senhor, que seja hoje mais um dia na presença, do nosso Deus. Nós que estamos aqui no plano, de leitura bíblico, que nós possamos, nos alegrar na presença do Senhor, amém? Hoje mais um dia, tá, gente? Lembrando que a gente antecipou um dia. Então hoje seria a live número 63, do capítulo 7 ao capítulo 9. Zezé, minha primeira aluna, Deus abençoe. Kátia também, Lúcia Campos, a paz do Senhor, Ana Patrícia. Hoje vamos estar lendo, gente, capítulo 7, 8 e 9, tá bom? Do livro de Deuteronômio. Estamos avançando bem, Graças ao nosso Deus. Temos visto também que Deus está ouvindo nossas orações, gente? Hoje mesmo aqui eu estive fazendo visita, desde mais ou menos às 2h30 até às 8h30 da noite, e vi aqui nuvens de chuva, até um pouquinho de chuvisco, mas parou tudo. Eu falei, Jesus, é a oração dos santos, Bendito seja Deus. Seja bem-vinda, Sônia Pimentel, Débora Pinto, Maria Amélia, Carla Fernandes, Ana Virgínia. Amém, pastora. Deus abençoe. Tudo bem? Glória a Deus. Neide Vitor, Deus esteja abençoando. Aleluia. Sueli Martins, Deus abençoe. Elizabeth Cruz, Ilza Santos. Aqueles, evidentemente, que às vezes não entra aqui, fazendo a saudação ou o comentário, mas depois comentam comigo, que estão assistindo. Então, aqueles que não estão falando, mas estão aí, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, Penha Alcântara, Vila Porto, Marli Souza, Regina Vieira, Ana Lúcia, Marcelo, amém. Vamos lá entrando, gente? Hoje, em nome de Jesus, que nada atrapalhe, nada impeça a nossa transmissão. Aline Lima, Elma Vieira, Marluce Florencio, Gibson, Raquel Félix, Deus abençoe a todos e todas. Amém, gente? Glória a Deus. Nossa irmã Graça Monteiro, Augusta Ribeiro, Magali, Ranúzia, paz do Senhor, Ranúzia, Valberli, Elma, Deus abençoe a todos. Zilpa, Deus abençoe, Zilpa, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vamos então, amados, começar a nossa oração. Hoje nos capítulos 7, 8 e 9 de Deuteronômio. Hoje alguém estava me comentando e dizendo, pastora, a sua versão da Bíblia é diferente. Oi, Aurilene, Carol, Graça, Magali, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eita glória! Deus abençoe. E eu expliquei que é a NVI, Nova Versão Internacional, tá, gente? É bem próxima da linguagem de hoje ou da Nova Almeida, tá? Nossa Bíblia, ela é Almeida atualizada, e agora tem a Nova Almeida atualizada, que traz a linguagem, para perto de nós, em vez de dizer vós sois, mas vocês são. Então fica mais fácil, para a gente ler e para a gente entender. Essas Bíblias, gente, você olhar lá, fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar Bíblias ótimas, de boa contextura. Você não vai pagar mais do que 30 ou 40 reais, tá bom? Então, você quer uma Bíblia mais atualizada, você consegue encomendar, tá bom? E a internet entrega aí na sua casa. Tem todas as versões praticamente, tá? Elizabeth, Ilma, Eugênia, Mirielle, todas e todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se o seu nome escapou aí, não fica chateado não, tá? Mas seja bem-vindo, Deus abençoe. Ana Paula Rodrigues, glória a Deus. Vamos orar, somos 40 aqui conversando comigo, então vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos colocando nossa vida e estamos colocando nosso grupo de leitura nas Tuas mãos, porque temos, Senhor, esse propósito no nosso coração de ler a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Então nos protege no nosso propósito, abençoa a nossa leitura, que o Espírito Santo nos conduza, nos traga a palavra rema, a palavra revelada, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um tempo maravilhoso,
na tua presença. Tu és a palavra. Então, quando nós lemos a palavra, a tua presença está conosco. Então, fica conosco, Pai, e nos ensine a tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Ilma também está aqui, Vera Barreto, Jorginete, Ares Pereira. Deus abençoe a todos e todas. Então vamos lá, gente, ó. Deuteronômio, capítulo de número 7. Não importa a sua versão, tá? E quiser só ouvir, você também pode estar ouvindo. Lembrando, gente, o plano de leitura é sempre por volta, tem sido, né? Por volta de 11, 11h30 da noite. Mas, tá cansado, precisa dormir? Ouve amanhã, tá indo pro trabalho, ó. Coloca o fone do ouvido, vai ouvindo a palavra, ouça a palavra, tá cozinhando, fazendo o café da manhã, ouve lá também. Tem problema não. O importante é que você esteja lendo ou ouvindo a palavra, tá bom? Então vamos lá, gente. Capítulo 7. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Lembrando, gente, como eu comentei aqui, né? Eram nações contaminadas pela idolatria, pela feitiçaria, e essas coisas que contaminam o ambiente, a terra e as pessoas. Com essas não haveria acordo, tá? A palavra diz que tem que atacar e destruir totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Inclusive está aqui conosco o pastor Robson Alexandre, né? E o pastor Robson SD do distrito aí de Jacarepaguá. Eu não sei se ele está gravando, né, esse culto que ele está fazendo na igreja dele, mas ele está fazendo um estudo maravilhoso, né, sobre esses povos inimigos na terra de Canaã, né? Olha, ele está aqui conosco aqui, né? Então, assim, se ele estiver aí gravando os cultos, que o público possa ver, depois ele disponibiliza aí o link, né, da igreja dele, do site direitinho, e vamos aprender mais, gente. A gente tem aí no meio do Metodistas, né? Olha lá, está tudo gravado sim. É pelo link da Metodista da Taquara, pastor. Depois confirma aí, né? Então você pode aprender mais, gente. E o pastor Robson, homem de Deus, né? Um homem cheio do Espírito Santo, né? E eu tive, olha, no YouTube da Metodista da Taquara, né? Então ele está fazendo um estudo sobre esses povos inimigos que estavam lá em Canaã e que Deus falou, não quero conversa, com 7 deles que são piores. Mas o Robson me falou, tem mais, não é isso, Robson? O Robson me ensinou, eles têm mais, né? Então a gente precisa aprender isso. Não dá para negociar. Se é para arrancar, tem que arrancar de vez, irmãos. Sabe aquele band-aid? Que se você ficar arrancando devagarinho, sofre mais? Né? Pecado não dá para arrancar devagarinho, tem que arrancar de vez. E ele está fazendo aí, sendo usado pelo Espírito Santo, ele e a esposa dele, pastora Joyce, estão fazendo aí um trabalho tremendo, né? Os metodistas são homens e mulheres cheios da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, gente. Então não há negociação, tá? Com os inimigos da terra. E aí ele diz assim, não façam alianças com essas nações, não façam, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Olha só, amados, que coisa que tremenda, né? Deixa eu ver aqui o que o pastor
Robson colocou aqui, amados, porque a gente tem que aprender, né? Deus está dando chance de aprender. Essa quarta foi a segunda semana. Então você entra lá no YouTube, vê a primeira e depois a segunda semana. Cada quarta, uma nação. Serão, então, 7 quartas-feiras. A campanha Derrubando os Gigantes. Olha que coisa linda, gente. Esse monte de gigante que você leu aqui comigo. Amorreus, Heteus, Girgazeus, né? Cananeus, Ferezeus, Heveus e Jebuseus. Cada um deles tem um significado e cada significado uma influência, né? Então você pode entrar no YouTube da Igreja Metodista na Taquara e você vai aprender toda quarta-feira. Já está na segunda nação aí de gigantes a ser derrubado, né? E aqui no 4, você vai ver, né, que o Senhor diz assim, ó, vocês não vão misturar os filhos de vocês com essas pessoas, porque essas pessoas levariam vocês e os seus filhos a se desviar de mim, para servirem outros deuses. E aí, é claro, a ira do Senhor se acenderia. Então, a gente entende que a maior prioridade de Deus para nós é a nossa comunhão com Ele. Qual é a maior prioridade de Deus para nós? Ter comunhão com Deus. Mas Deus não se junta com o pecado, né? Então, amado, se a gente se afastar de Deus, isso é o maior de todos os pecados. Isso é muito, muito forte. E a gente precisa entender sobre isso, gente. Né? Qual é o maior desejo de Deus para o ser humano? Que a gente se aproxime de Deus e tenha comunhão com Ele. Então é óbvio que o oposto também acontece. Se a gente se afastar de Deus, isso é o maior pecado para Deus. Então vamos lá, verso 5. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas. Quando você quebra, não pode colar de novo. Cortar os postes ídolos da deusa Aserá e queimar as suas imagens de escultura. Ou seja, qual é o convite de Deus? É que tudo aquilo que pertence a Satanás, que pertence aos demônios, tem que ser destruído. Para nem ninguém lá, nem que seja na curiosidade, dizer eu vou tocar, eu vou ver, entende? Porque só de tocar já se contamina. Porque, verso 6, vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. Deus está falando aqui com essa primeira nação, mas fala conosco aqui agora. Vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Verso 7. O Senhor nos amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, olha que coisa linda, seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, saibam disso. Ele é Deus e Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aquele que o odeia, aquele que os odeiam. Prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Então, Deus está falando aqui, amados, que Deus não nos ama porque nós somos maravilhosos. Não é isso. Né? Eu amo a Maria só porque ela é maravilhosa. Não é isso. Amém? Ele ama porque Deus é amor. Esse é o caráter de Deus, essa é a essência de Deus, né? E Ele ama porque a esse povo especificamente,
Deus fez uma promessa a Abraão. E Deus é fiel nas promessas que ele faz. Lembra que eu já disse aqui a você? Né? Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a nossa. Se a minha palavra estiver firmada na palavra dele, aí sim. Aí Deus é fiel à minha palavra. Mas se a minha palavra for só aquilo que eu acho, penso, Deus não vai ser fiel à minha palavra. Mas ele é fiel à palavra dele. E ele se apalavrou com Abraão. Né? Sai da tua terra, da tua descendência, vai para a terra que eu te mostrarei, e aí será grande a tua descendência. Né? E Deus honrou isso. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Né? Então o que a gente entende, gente? Quando Deus ele fala isso, que ele nos ama. E ele ama porque ele é a essência, ele é o amor. Que nada poderá nos separar do amor de Deus. E aí a gente vai ver Paulo falar isso, não é, gente? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Portanto, vivam a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui com o propósito de ler a palavra por 365 dias, gente? Nós estamos aqui, né, dispostos a conhecer a palavra, se encher da presença de Deus, da palavra de Deus, e nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, me sinto aqui extremamente honrada que o bispo Paulo Lockman está nos assistindo. Seja bem-vindo, meu bispo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Saúdem aí o nosso bispo, gente, em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente. Agora nós estamos no capítulo 7 de Deuteronômio, né, no verso de número 12. Você entendeu aí o que eu falei com você do versículo 1 até o 11? Quem guarda os mandamentos do Senhor, seus estatutos, seus juízos, não pende para a direita, não pende para a esquerda. O Senhor está dizendo que Ele nos ama. E ele nos ama não porque a gente é lindo, maravilhoso, perfeito, mas porque Ele nos amou primeiro. Amém? E o seu amor nos envolve, o seu amor nos separa para Ele. Amém? Então vamos lá, gente. Amém. Versículo 12. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, olha que coisa linda. Ele os amará e os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que ele prometeu. Olha que lindo. Dar a vocês conforme o juramento que fez a seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Ou seja, se Deus falou que é para eliminar, tirar, remover, façam. Né? Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Meu Deus, gente, olha isso. Verso 17. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Olha bem, olha o conselho, né, que Moisés, são suas últimas palavras, né, ensinando ao povo. Ele está dizendo, não fiquem pensando, quando Deus entregar esses inimigos, esses povos nas suas mãos, não fiquem pensando, essas nações são mais numerosas do que nós, não poderemos expulsá-los de lá. Ou seja, não fique pensando que você não vai conseguir fazer, que você não tem habilidade para fazer, que você não tem capacidade para fazer. Ele está dizendo, mas entendam
que é pelo poder ilimitado de Deus e pela sua infinita graça. Porque vencemos, não vencemos pelas nossas habilidades, capacidades, diploma, não, gente. Nós vencemos pelo poder ilimitado de Deus e a sua infinita graça. Verso 18. Não tenho medo delas, das nações. Lembre-se do que o Senhor seu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Lembre-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com o Senhor seu Deus os tirou do Egito. Assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Olha que coisa linda. Além disso, o Senhor seu Deus mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Ou seja, gente, Deus nos livrará dos inimigos. Aqui um testemunho que eu ouvi hoje da pastora aposentada, né, Ruth Silva, fui dar ceia a ela, faço isso todo mês, é um amor de mulher, ela e sua irmã, né, a irmã Sueli, e hoje, até interessante que nosso bispo, né, tá aqui para ouvir, ela disse que ela foi nomeada para Rocinha, e o bispo, Paulo, chamou ela, né, no gabinete, e ela disse que ele falou assim, eu estou te nomeando, mas você só vai para lá com a sua irmã Sueli, são duas parceironas, né, e ela disse que teve que ligar para Sueli, de dentro do gabinete, o próprio bispo, né, conversou com a Sueli e as duas irmãs assumiram aquele trabalho, né? Era um lugar difícil, era, perigoso era, mas é esse Deus aqui que a gente serve. Ele livra dos inimigos e aqueles inimigos que tentarem resistir, ele manda vespões. Só que ela disse que o trabalho foi lindo, foi abençoado e que as próprias pessoas, marginalidades daquele lugar, protegiam elas. E que quando elas tinham que sair tarde da noite, 11 horas, meia-noite, ficavam duas daquelas pessoas esperando até que elas entrassem no ônibus e fossem embora em segurança. Meu Deus, você está entendendo o que Deus faz, gente? Para nos proteger. Olha isso, que coisa mais linda, mais maravilhosa esse testemunho, né? E hoje, né, eu fui levar ceia para ela e ela estava muito feliz porque amanhã ela completa, né, 83 anos. Olha aí, né? Teve na Pastoreando Rocinha e tantos outros lugares. E nem um fio de cabelo foi tocado, gente. Que coisa linda, né? É verdade, Maria Lúcia. Esse Deus é lindo, né? E esse testemunho, né, que ele permitiu que essa mulher vivesse é maravilhoso, né? Deus coloca, né, até o inimigo para nos proteger. Esse Deus é lindo, né? Então vamos lá, verso de número 21. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. Olha isso, gente. Olha que lindo. Ele não está só conosco. Aqui nesse caso, ele estava com Israel. Mas com a gente, ele não está só conosco. É garantido da palavra. Ele está em nós. Não está só conosco, ele está em nós, gente. Recebe essa palavra aí sobre a tua vida. O meu Deus não está só ao meu lado, ele está comigo, ele está dentro de mim. Aleluia, né? Então, olhe bem, amados, verso 22. O Senhor, seu Deus, expulsará estas nações, pouco a pouco. Deus deu uma palavra, não é para amanhã não, gente. Embora que ele pode fazer de um piscar de olhos, da noite para o dia. Mas o Senhor fará a seu tempo. Fará a seu tempo. Expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Você já imaginou? Todas as nações, me corrija aí, pastor Robson, 28, né? Eram 28 nações, porém 7 eram as que não podiam fazer aliança, não é isso? Aí imagina, todos morrem no mesmo tempo. Gente, ia vir leão, ia vir urso, né? Ia vir de dentro das matas, as feras de todos os lados. Então, é claro que Deus tem o controle de tudo. Então, ele disse, não façam assim. 28, isso, né? Mas o Senhor, seu Deus, as entregará nas mãos de vocês.
causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também na mão de vocês os reis das nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Da mesma forma, amados, que a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gente, você entende que essa linda, espetacular palavra aqui é para você crer? E é por isso que a Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Eu pastoreei em Auma 17 anos, gente, na boca da fazendinha, e nem um fio de cabelo foi tocado. E você sabe que quando tentavam arrombar nossa igreja, tirar alguma coisa, e eu mandava recado, gente. Eu dizia: olha, não toquem nos eleitos do Senhor. Vocês não sabem que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eles mandavam resposta: pastora, não fomos nós, mas se a senhora quiser, nós vamos atrás deles e nós vamos botar o corpo aí na porta. E eu dizia: não façam isso, não façam isso. O meu Senhor, quando ele passou pela cruz, ao lado direito e esquerdo tinha 2 bandidos, e ao que se arrependeu ele salvou. Eu falei: quem sou eu? Eu falei: mas diga e que se faça ouvir aí. Não toquem naquilo que é de Deus. E a gente ganhou tanto respeito, gente. Tanto respeito, né? Que muitas coisas nós vivemos ali, deles abrirem para que a igreja pudesse fazer a obra. E ainda mandou o seguinte recado para mim: nós estamos expulsando, tirando todos os centros espíritas da fazendinha. Aqui dentro, só a igreja metodista pode entrar. Você já viu isso, gente? Não é palavra aqui do Senhor? Entregará também nas mãos de vocês os reis das nações, né? E ninguém poderá nos resistir. Então, gente, não vamos recuar. Pastores e pastoras, não vamos recuar diante do inimigo. É eles que terão medo de ti. Diz então assim o verso 25: queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos, não cobicem nem a prata nem o ouro, porque nem o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Nem a prata e o ouro que cobria, hein? Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essas coisas, pois é amaldiçoada. Parêntese, né? Um parêntese aqui, como eu tenho costumado fazer, dividindo com você a minha experiência com Deus, a vida toda dentro da igreja metodista. Quando Deus avivou a obra da igreja metodista na primeira região, por volta de 1985, houve um grande, né, avivamento. Foi ali que Deus também levantou o bispo Lockman, viu, gente? Em palavra profética, em alemão, Deus levantou o bispo Lockman. E ali começou a haver um grande mover do Espírito em toda a primeira região eclesiástica. Em todo lado o Espírito Santo soprava, em todo lado Deus fazia. E Deus fazia em Pilares, um dos lugares onde estava o pastor Carlos Alberto Tavares Alves, sempre falo dele aqui, né? E que é bispo hoje emérito também. E Deus começou a nos ensinar sobre tudo: intercessão, quebra de maldição, que havia maldições que a gente achava que nós estávamos como Israel, não vale encantamento. Mas Deus nos ensinou sobre maldições hereditárias, legalidades espirituais. E a pastora Ruth Cato, naquela época, ela ainda não era pastora. Ela era professora dos jovens, né, na escola dominical, e assessora pastoral. E a pastora Ruth, ela começou ganhando e ela passou a fazer uma coleção, olha bem, uma coleção de corujas. Ela tinha coruja de ouro, coruja cravejadas, ela tinha coruja
de papel machê, ela tinha corujas grandes, corujas pequenininhas, mas eu não sei te dizer quantas centenas de corujas ela tinha. Era estantes e estantes e estantes cheias de coruja. Como ela é professora também, né? Ela achava legal, é o símbolo dos professores. Mas ela e o marido trabalhavam muito. Não tem, né? Uma empresa de letreiros. E tinha recurso, tinha recurso, porém, moravam numa casa velha alugada. Não conseguiam comprar aquela casa, não conseguiam comprar outra casa. Até que o Senhor revelou para a pastora Ruth, em visão, em sonho, que ela tinha que se desvencilhar daquelas corujas, queimar aquelas corujas. E assim, ela tinha um amor, não podia nem, quando eu ia lá, não podia nem tocar, que ela ficava, cuidado para não quebrar. E ela falou, meu Deus, o que Deus está me pedindo? Mas eu entendi que muito mais do que só aquele símbolo, né, da coruja, que hoje também é usado na feitiçaria, você vê aí, né, o Harry Potter, né, aqueles filmes e tudo, né, mas era até a questão meio da idolatria. Ninguém nem podia tocar. Nossa, mas a pastora Ruth sempre foi muito, 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 muito obediente. Então, com lágrima nos olhos, chorando como quem a gente tira um brinquedo de uma criança, a Ruth levou tudo para a igreja de Pilares para a gente queimar. Nós ainda nem tínhamos construído o templo, gente, olha isso. E aí, nós levamos para o pátio da igreja. E a Ruth falou assim, poxa, mas essa é de ouro. Essa aqui é cravejada de pedras preciosas. De repente a gente derrete, né, o ouro. Deus falou assim, queime tudo. Destrua tudo. Que dor, gente, para ela. Era chorando e a gente ajudando ela a queimar para ela ter coragem. Tudo aquilo foi destruído, nada foi aproveitado. Nada, a cinza foi lançada fora. Ou seja, tudo, não ficou uma para contar a história. Naquela mesma semana, escuta isso, na mesma semana, a pastora Ruth, quem conhece, sabe que é uma mulher de Deus, minha mentora, minha mãe, escuta isso. Pastora Ruth Cato, né? Naquela mesma semana, o marido recebe um telefonema do banco, que ele já era cliente há 1000 anos. E aí ele diz assim, olha, como é que chama ali, o Nova América, a fábrica do Nova América, está sendo vendida para poderem fazer um shopping. E aí as casas dos diretores, que é no Alto de Maria da Graça, também estão sendo vendidos. Aí falou assim, e nós estamos vendendo a preço de banana. A mansão, eram mansões. Um exemplo, custa, R$1 milhão. Era assim, uma coisa assim, absurda. E nós estamos vendendo, só para você entender, a 100 mil. Na época foi vendido por 50 cruzeiro, não me lembro bem a moeda da época. E ele tinha esse recurso. Porque ele tinha tentado comprar um apartamento, não deu certo, Deus mandou ele sair dessa compra, Deus enviou o comprador para restituir o dinheiro dele, ele estava com o dinheiro na mão. E aí esse banco liga e ele compra uma casa de 2 andares, não sei quantos metros quadrados, né? Tinha de tudo que você possa imaginar, garagem, terreno para construir uma piscina, garagem para 5 carros, e ele compra, irmãos, vamos falar aqui hoje assim, né? R$50 ele comprou a casa, que era o dinheiro da época, né? E ainda Deus falou para ela que a casa dela, a casa que ele estava dando, lá no fundo da casa, ele deu em sonho, tinha um pé de romã. Quando ela chegou para ver a casa que ele comprou, ela estava em São Paulo e chegou, lá no final da casa, lá no fundo da casa, tinha um pé de romã. E com o sol ainda batia em cima assim, ó. Deus ainda botou um holofote, né? E Deus entregou essa casa. Quando ela se desvencilhou daquelas corujas que estavam ali na casa dela, né? Então, quando Deus manda a gente tirar, é porque Deus vai liberar uma bênção. Então não se apegue com nada, né? Como diz aí a propaganda por aí, desapega. Mas deixa Deus trazer o novo dele para dentro da tua vida. Amém?
Então, a gente vê, olha aqui, a grandeza de Deus, né, conduzindo o povo a uma promessa extraordinária. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Ele mandou. Não adianta vocês ficarem com nada. Não tenha pena. Nem o ouro, nem a prata, nem nada. Destrua tudo, até o que queima as imagens de escultura dos deuses. Não cobice essa prata nem esse ouro. Por quê? Para que isso não venha a amaldiçoar a nova terra que Deus está dando. Amém? Então vamos lá, capítulo 8. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para os humilhar. Olha bem isso, amados. Para os humilhar, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então, Deus conduz, Deus prova e Deus aprova. Olha isso, gente. Conduz, prova e aprova. Ok? Então vamos lá. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Olha aí, gente. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que você está aprendendo aqui. Amém? Mas de tudo que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Gente, você já viveu isso? Isso é muito real. É muito real. Isso é real mesmo. Eu tenho roupas com 37 anos e que não se acabam. Mas quando eu dou para alguém, a roupa se acaba. Olha isso, gente. Isso é lindo demais. E os seus pés não ficaram inchados. Caminharam no deserto, né? Terra rochosa. Mas ele está dizendo aqui, olha, gente. Seus pés nem sequer ficaram inchados. Portanto, saiba em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. E lembrando que ele só disciplina quem ele ama, né? Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vinhos, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão ao Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Que promessa! E te digo mais, não é só para Israel, é para todo aquele que crê, todo aquele que vive esta palavra. Verso 11. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se humilharem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha isso, gente. E isso, cá entre nós, acontece muito, né? As pessoas pedem, Deus dá, né? Elas têm tudo que Deus pediu, elas são levadas ao mais alto nível possível,
e aí se esquece de Deus. Aí trai a confiança do Senhor. Olha que coisa terrível, né, gente? Agora vamos ver aqui o verso de número 15. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês e para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Ele vai permitir, viu, gente? Momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis vão purificar nossos pecados. O que Deus estava fazendo com Israel quando Deus permitiu tudo isso? Deus estava tirando o Egito deles. O Egito no modo de vestir, o Egito no pecado de idolatrar outros deuses, o Egito até na forma deles comer. Vocês lembram que mal saíram, eles já estavam chorando pelos pepinos e melões. Meu Deus! Vamos lá no verso 17. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A nossa capacidade de enriquecer também existe. E Deus não tem nada contra isso, de você se esforçar, trabalhar muito, né? Plantar e colher. Mas nunca se esqueça que não é a tua capacidade que te faz adquirir riquezas, mas a nossa riqueza vem do Senhor. É Ele quem supre, é Ele quem dá, é Ele que abençoa, é Ele quem te faz prosperar. Você pode até ter pouco, mas Deus faz esse pouco virar muito. Virar muito. Verso 19. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servindo e os adorarem, eu lhes asseguro, hoje, que vocês certamente serão destruídos. Meu Deus. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Gente, eu sei que a nossa carne, ela facilmente, né, ela se corrompe. A gente tem medo de perder, a gente tem medo de ter menos. Mas quando a nossa habilidade mental, de esforço físico, é ela quem começa a assumir o controle, ou seja, a carne começa a assumir o controle, é que a gente começa a achar que vai faltar e a gente começa a se render a coisas erradas. A gente começa a se render a falcatruas. Então Deus está falando assim, não tire os olhos de mim. Não tire a sua fé de mim. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor, pois você ainda o louvará. Então você tem que esperar no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, gente. No nosso tempo a gente diz lá, fulano, fala lá por mim. Lembra de José fazendo isso? Vai lá, padeiro, fala por mim. Né? Vai lá, copeiro, fala por mim. Não foi no tempo dele, gente. Foi no tempo de Deus. Né? Quando a gente acaba se corrompendo para tentar ser no nosso tempo, a gente perde o melhor, que é o que Deus pode fazer por cada um de nós. E se porventura, olha o que eu vou lhe dizer, porventura em algum pedacinho da tua vida, isso aconteceu, você tirou os olhos do Senhor e colocou na força do teu braço, vai lá, fala com Deus, se arrepende, chora, mas de verdade, de todo o coração, alma e espírito, que é Deus quem vai pegar você e colocar no lugar de honra. Nós falamos aqui, né, sobre Sansão, lembra? Enquanto Sansão não entendia, e só a única coisa que governou a vida dele foi a arrogância de pensar que ele era algo, né? Ele só perdeu e acabou como uma mula, moendo cereais para os filisteus e ainda por cima cego e humilhado. Porém, quando ele desperta, lembra que eu falei a você, ele estava cego dos olhos, mas não, estava surdo dos ouvidos.
e ele começa a ouvir lá os filisteus glorificando Dagon, ele na mesma hora, ele entende: o que eu fiz? Eu fui levantado, como eles estão dizendo, para ser o destruidor dos filisteus, ou aquele que arrasa as cidades. Mas olha onde eu estou, porque ao invés de eu glorificar a Deus, eu glorifiquei a mim mesmo. Então ele se arrepende, e ele diz: Senhor, mais uma vez, me dá a força, para eu cumprir aquilo que o Senhor quer, que é destruir os filisteus. E não me importa se eu vou morrer com os filisteus. E a palavra vai dizer que ele matou mais gente, mais filisteus, quando morreu do que quando ele estava em vida. Só que não é isso que Deus quer pra gente. Ele não quer um final infeliz. E o final dele vai ser um final feliz para a nossa vida. Amém? Então vamos lá, capítulo 9. Lembra que essa palavra toda, 7, 8 e agora 9, é Moisés lembrando aos israelitas tudo o que Deus fez. Ele sabe que ele vai morrer. Então ele tem que deixar essa semente cultivada no coração dele. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje, que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Gente, guarda isso. Deus vai adiante de você. Não é você. Não é o seu poder de saber falar bem. Não é você falar em muitos idiomas. Para de pensar que é sua capacidade. É Ele. É Ele em você. Ele é fogo que consome. E Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês o expulsarão e depressa farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Verso de número 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela. Pois vocês são um povo teimoso. Ele sabe, né, gente? Lembre-se e não esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas das pedras, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. Olha isso, gente. Verso 11. No fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra e as duas tábuas de aliança. E o Senhor me disse: levante-se e desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu.
Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei e fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minha mão. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus, e tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Olha aí, gente. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Lembrando, né, que Deus não quer que nem o ouro que cobre uma imagem seja cobiçado. Então, a gente vê aqui que Moisés destrói, moe e joga no ribeiro para ninguém pegar. Se ficasse pedacinho, alguém ainda provavelmente ia querer, né, ir lá pegar. Olha que coisa, amado. 22. Também Taberá, em Massá, em Quibrote Hatavaá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor seu Deus e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Verso 25. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste coração, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são teu povo e a tua herança, que tirastes com teu grande poder e com braço estendido. Que lindo, né, amados? A história continua. Amanhã eu vou estar entrando aqui com você, né? Lembrando, né, gente, que nós estamos lendo todos os dias um pouquinho mais, né? E a ideia é que aos poucos a gente chegue lá no dia 31 de dezembro, né? Finalizando a leitura da Bíblia toda em um ano, ok? Então, como nós estamos fazendo todos os dias, por enquanto, até enquanto o Senhor mandar, a gente sempre termina aqui essa parte e a gente finaliza, mas Deus tem mandado a gente orar pelas pessoas enfermas. Deus tem mandado orar por situações. Acredite, né? Hoje mesmo a gente viu aqui que as chuvas, elas viriam torrencialmente. Mas Deus não deixou vir. Deus não deixou vir, né? Então amanhã nós vamos estar lendo capítulo 10, 11 e 12. Já indo, portanto,
para 64 dias amanhã de leitura da palavra. Amém? Então vamos orar? Se você, lembrando, como é que a gente faz? Tem gente aí doente na sua casa, seu amigo, pessoas que precisam, né, de cura, libertação, você bota o nome aí. Lembra da lista dos 70 anciãos que foi apresentado de Moisés ao Senhor? E 2 não estavam lá presentes no dia, mas o Espírito do Senhor, aonde eles estavam, Deus os tomou. Então, onde essas pessoas estiverem, Deus vai operar. E agindo Deus, quem impedirá? Então, ore comigo, pode pôr. É você, levante a sua mão aí para Deus, que Deus vai ver sua mão levantada, para Deus trazer cura sobre a sua vida. Isso é questão de fé. Amém, amados? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, como minhas mãos se erguem, que as suas mãos se ergam sobre cada nome que está passando aqui, sobre cada vida que está pedindo, Deus, a intervenção do Senhor, para que vidas, Senhor, sejam curadas, para aqueles que estão em hospital recebam alta, Senhor. Pai, lembra-te que a sepultura não pode te louvar, então glorifica teu nome, salvando vidas, curando enfermos, Pai, em nome de Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe pastores e pastoras. Eles têm sido o alvo preferido de Satanás para enfermá-los, para paralisá-los. Então toma a vida do pastor Isaías, do pastor André, do pastor Selmo, Senhor. Toma a vida, Senhor, do nosso SD Borelli, Pai, do nosso SD Robson, SD Mauro. Toma a vida do SD Max nas tuas mãos, Pai. Toma a vida de todos os pastores e pastoras. Toma a vida de todos os leigos e leigas que estão passando aqui, quer sejam cristãos ou não. Pai Santo, faz com que cálculo renal seja macerado pela tua mão, vire poeira e seja expelido, Senhor, e vidas sejam curadas. Toma aquelas pessoas que estão com doenças no sangue, Pai. Uma gota do teu sangue para purificar, Senhor, todo o sangue desta pessoa e toda infecção bata e retirada em nome de Jesus. Toma, Senhor, pais, mães, amigos, irmãos, irmãs, Senhor, e toma, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, e que sejam curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, espírito de enfermidade, solta as pernas, solta a coluna, solta os músculos, solta tendões, nervos. Em nome de Jesus eu repreendo o espírito de bursite, artrite, artrose. Em nome de Jesus, bata e retirada. Senhor, toca no coração, restaurando pressão arterial, fazendo que pressão arterial normalize-se em nome de Jesus. Toma aqueles que estão com problema no coração, coração agrandado, em nome de Jesus, coração, ouça a voz de Deus e normalize-se agora no seu tamanho, em nome de Jesus. Aqueles que estão com furo, Senhor, no coração, tapa esse furo com a gota do teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, toca aqueles que estão com problema nos joelhos, Senhor, menisco rompido, Senhor, músculo torcido, tendões, nervos, em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual e natural, que a glicose baixe, em nome do Senhor, normalize-se, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, tira todo espírito de ansiedade, tira todo espírito de angústia, espírito de loucura, espírito suicida, bata e retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, envia cura, meu Pai, envia cura, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, toca nos olhos, Pai, eu repreendo todo espírito de cegueira, toca nos ouvidos, eu repreendo todo espírito de surdez, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toca nos órgãos internos, Senhor, estômago, Senhor, intestino, em nome de Jesus, que tudo volte ao lugar e volte a funcionar. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que já operaram, para que se recuperem. Eu ordeno em nome de Jesus, carne, em nome de Jesus, pele, derme, epiderme, feche-se agora em nome de Jesus e normalize-se em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo espírito de câncer,
Em nome de Jesus, espírito de câncer, bata em retirada. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda fibromialgia, toda dor muscular. Em nome de Jesus, bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, alcance essas vidas aonde estiverem, em casa, na rua, no trabalho, operada dentro dos hospitais ou aguardando cirurgia. Meu Senhor, que sopre do teu Espírito, sopra do teu Espírito, Pai, que eles sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, toca do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. E Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo tempo. Eu sei que as nuvens se juntam com fúria para trazer temporal, mas a terra nesse momento não está preparada para receber temporal. Em nome de Jesus, meu Pai, inclina o coração dos nossos governantes e prefeitos para limpar os bueiros, para dragar os rios, Senhor. Em nome de Jesus, até lá segura a fúria dos ventos e da chuva. Senhor, que possa vir uma chuva mansa, seródia, Senhor. Uma chuva que limpe e regue a terra, mas não que alague a terra. Tem misericórdia da Baixada, tem misericórdia de Paracambi, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que pelo teu nome, Senhor, pelo teu nome, não é merecimento, já entendemos, não é porque somos maravilhosos, é graça, Senhor. É a tua maravilhosa graça. E a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Percorre essas regiões com a sua superabundante graça e não permita que as águas inundem a terra. Lembra-te da tua promessa, Senhor, que não mais inundaria a terra como as águas. Eu oro colocando Nova Iguaçu, São João, Belfor Roxo, Senhor, o distrito de Queimados, Senhor, nas tuas mãos. Toma todas as regiões que foram alagadas, todas as localidades, Jardim Alvorada, Jardim Canaã, Austin, Senhor. E também envia ali socorro. Tu és o socorro bem presente no tempo da tribulação. Então envia socorro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A palavra está ligada na terra, ela está ligada no céu. Ela não, Senhor, voltará vazia, mas ela cumprirá aquilo que apraz. Eu oro em concordância com o teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Lembre que a palavra não volta vazia, ela vai se cumprir. Se você creu, chamou a bênção para você, a bênção vai chegar. Amém? E amanhã nós estaremos aqui com os capítulos 10, 11 e 12. Sempre mais ou menos nesse horário, entre 11 e 11h30, assim o Senhor permitindo. Tá bom, gente? E eu quero dizer aqui que nós conseguimos cerca de 200 quilos de alimentos não perecíveis, além de água, roupas, colcha, né? Nosso distrito se mobilizou e em menos, amados, de 5 dias, já está tudo lá e agora os pastores vão poder acessar e levar para socorrer as vítimas das chuvas. Tem pastores aqui no distrito que desde que houve a chuva estão fazendo quentinha e distribuindo quentinha para as casas que perderam geladeiras e perderam fogão, gente. Né? Então vamos continuar com o nosso coração misericordioso, acima de tudo, orando pelas pessoas. Né? Deus nos ama quando nós fazemos o bem e o bem sempre volta sobre nós. Amém? Fique com Deus, uma noite de sono reparadora, que você possa dormir nos braços do Senhor, lembrando que aos seus Deus dá enquanto dorme. Então receba a bênção do Senhor. Amém? Fique com Deus. Um abraço aí para o meu amigo, né, o pastor Robson, para o bispo Lockman. Que Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. Beijo da sua pastora e até amanhã. Deus abençoe.